Fala, peregrino! E aí, tudo bem com você? Hoje nós temos um convidado especial no nosso episódio do Conexão Peregrinos, Pedrinho. Pedrinho veio de longe, o cara veio lá do Mato Grosso só para estar com a gente aqui nesse episódio do Conexão Peregrinos. Seja muito bem-vindo, Pedrinho. E ainda estamos aqui com a nossa galera de sempre, o Marcos, a Sara. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 6, e ela fala sobre o altar é restaurado. E aqui a gente vai falar do contexto da história de Elias, né? O profeta Elias versus 450 profetas de Baal. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder ver essa tirinha e comentar um pouco sobre a tirinha. Bom, então vocês estão vendo aí que aqui tem o profeta Elias conversando com alguém, e esse alguém aqui é uma pessoa que nós vamos ver no contexto nosso da história, e aqui ele está conversando com essa pessoa, e aí eles estão falando ali sobre o que o rei Acabe estava fazendo, né? Que ele construiu o templo a Baal e postes para Aserá, para adoração, e aí Israel está numa escuridão espiritual, e aí Elias, não diga mais nada. Quando ele fala, precisamos reconstruir o altar, Elias, aí Elias, não diga mais nada. E aí no final, um altar ali com fogo descendo. E a gente vai falar justamente sobre essa história essa semana, né? O nosso texto vai estar baseado em 1 Reis, capítulo 18, e aqui nós vamos falar sobre quando Elias enfrenta o rei Acabe e os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aserá. E nesse contexto aqui, Israel passava por uma seca terrível, uma seca jamais vista, e aí Elias aqui, antes de orar a Deus pedindo a chuva, ele primeiro faz um desafio, né, para o rei Acabe e para os profetas de Baal. E ele fala, olha, vamos oferecer ali 2 sacrifícios. Eu vou oferecer sacrifício ao Senhor e vocês, profetas de Baal, vão oferecer sacrifícios ao Deus de vocês. E a gente vai ver que Deus vai responder. E aí tem um contexto histórico, né, que primeiro os profetas de Baal, logo bem cedo, vão lá, preparam a oferta, né, o novilho, eles cortam o novilho, colocam lá sobre a lenha, e começam a clamar a Baal desde cedo, e aí diz que dá meio-dia e nada de Baal responder. E aí Elias começa a falar, bom, pode ser que ele esteja dormindo, grite mais alto. E aí eles começam a gritar, e se cortar, e um machucar o outro, e nada acontece. E aí Elias fala, bom, agora é minha vez. E ele vai lá, prepara um novilho dele, coloca sobre o altar e ainda fala assim, eu quero que vocês venham aqui e joguem água sobre o sacrifício. E na história diz que eles jogaram tanta água que se formou uma poça de água em volta do sacrifício. E aí Elias ora a Deus e Deus manda fogo do céu que consome tudo. Mas o ponto que nós temos que chamar a atenção aqui não é para o altar, a oferta em si, e sim para o altar. No contexto da história, Elias precisa reconstruir o altar do Deus vivo, que estava destruído, para que assim pudesse oferecer o sacrifício. E essa semana nós vamos falar então sobre restauração do altar. Como de costume, todo domingo o autor da lição ele traz um contexto da vida particular dele, uma história da vida particular, né? E essa semana o autor conta sobre uma experiência que ele teve com um outro pastor, o pastor chamado Sandy Robson. E esse pastor ele era líder de comportagem na África do Sul, se eu não me engano. Deixa eu dar som. Na África do Sul? Não, para os afro-americanos, desculpa, para os afro-americanos. E aí ele conta aqui que esse pastor tinha uma vida muito bem sucedida, uma família perfeita. E aí um dia ele pergunta para o pastor, pastor, como você conseguiu criar uma família dessa? Aí o pastor fala, não sou eu, não fomos nós, é sempre Deus. Ele diz assim, filho, não somos nós, é Deus. Deus fez tudo, temos um altar em nossa casa. E o autor diz que quando ele escuta essas palavras do pastor, ele para refletir na vida dele e fala que e pensa, lembra que a vida dele tem alguma coisa muito errada, porque ele não tinha um altar em casa. Então, daquele momento em diante, ele decide construir um altar na sua casa. E construir um altar não é construir um monumento dentro de casa, e sim o hábito de buscar a Deus pela manhã e pela tarde, como estudamos já na semana passada. Muito bem, a lição nos trouxe na parte de segunda-feira, falando um pouco sobre o momento da história em que Elias ele sobe ali no monte junto com os profetas para a grande prova, né? O momento em que se tiraria a prova real de quais eram os deuses verdadeiros, né? Eles tinham ali 3 opções, tinham Baal e os deuses que eles seguiam e o Deus de Israel. Então ali era o momento da prova real. Qual é o Deus verdadeiro, Baal ou Deus? Então
as pessoas se juntaram ali no monte, e naquele contexto em que eles se encontravam, quando todos subiram até lá, Elias era o homem mais odiado de Israel. Porque imagine você, chega alguém e fala que não vai mais chover, porque Deus disse assim e agora não vai mais ter chuva. E passa os 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva do céu. Acredito que você também ficaria com raiva da pessoa que falou aquilo, né? Você se perguntaria, por que esse cara veio aqui e jogou essa profecia? Alguns até poderiam acreditar que Elias tinha amaldiçoado a terra e que ele era o grande responsável, então as pessoas estavam com raiva de Elias. Elias ele era um homem odiado por todos. Mas no início da lição, veio falando de qual foi o critério que Deus utilizou para chamar Elias para essa missão. E diz assim, quando Deus chamou Elias para anunciar que uma seca atingiria a nação, ele escolheu um homem de fé e oração, cujo destemido ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Então o Senhor escolheu Elias a dedo, porque o Senhor sabia que ele era um homem temente a Deus, um homem de oração e um homem que estava no nível adequado para a missão que ele receberia. Então, entrando já no que aconteceu ali naquele momento, naquele dia, né, fatídico, a lição nos diz que a atmosfera estava bem carregada. Imagine, os sacerdotes já estavam ali praticamente o dia todo clamando a Baal e fazendo todo aquele barulho, toda aquela movimentação. Imagine só o suor, o sangue, porque eles se cortavam, eles se mutilavam ali diante dos seus deuses e nada tinha acontecido. Então, a atmosfera já estava bem ruim, aquele clima terrível ali em cima do monte. E nesse contexto, Elias então ele vem e ele escolhe o momento em que acontecia o sacrifício da tarde dentro do rito do santuário. Então aqui nós já encontramos a primeira característica do que aconteceu nesse dia. O primeiro fato interessante, que Elias ele não criou um horário, ele não quis criar uma tradição, mas ele restaurou aquilo que o povo deveria fazer, o sacrifício da tarde, que havia sido instituído ainda no deserto para o povo de Israel. Então, no horário destinado a esse sacrifício, Elias então vai oferecer ao Senhor o seu bezerro, oferecer ao Senhor aquele novilho, né, pedindo que Deus enviasse fogo do céu. E quando Elias ele vai fazer esse sacrifício, a primeira coisa que ele precisa fazer é restaurar o altar do Deus de Israel, que estava em ruínas, o altar que havia sido destruído pelos profetas de Baal. Então Elias ele escolhe 12 pedras que apontavam para as 12 tribos de Israel e ele monta esse altar. Depois então ele derrama água por cima das pedras, joga água em cima do altar e, né, como o Júnior comentou, até se formou uma grande poça ao redor ali de tanta água que foi jogada. Mas o que tudo isso significa? O que essas pedras significam? O que essa água que Elias jogou significa? Era só para molhar e dificultar o fogo de queimar? Bem, a lição nos trouxe que a seca que estava assolando o povo de Israel não era simplesmente uma seca física, não era simplesmente a terra que estava seca. A vida espiritual dos israelitas estava seca. O povo não tinha mais comunhão com Deus, o povo não tinha contato com Deus, o povo havia substituído a presença de Deus em suas vidas pela adoração a Baal. Então aquele povo estava enfrentando uma seca espiritual. As tribos haviam se separado, não existia mais o Israel que o Senhor havia tirado do Egito. Esse Israel havia se fragmentado, esse Israel estava em ruínas, assim como o altar estava em ruínas. Então, quando Elias escolhe as 12 pedras e coloca elas naquele altar, Elias estava simbolicamente colocando as 12 tribos na presença de Deus. Ele trouxe o povo de Israel para a adoração. Quando ele restaura o altar do Deus vivo na frente daquelas pessoas, ele estava passando uma mensagem para o povo de Israel que havia conserto. Tinha como restaurar aquela conexão perdida, tinha como o povo voltar à presença de Deus. E quando Elias joga a água, simbolicamente ali, ele inundava o povo do poder de Deus, ele inundava o povo da presença de Deus. Então, tudo isso tem um significado dentro do que estava acontecendo. E a lição continua nos dizendo que o objetivo de Elias, o objetivo do Senhor naquele momento, não era simplesmente provar para aqueles profetas, provar para a multidão, provar para Acabe e para Jezabel que ele era o Deus verdadeiro, que o Deus de Israel era o Deus eterno, mas ele queria que o povo se lembrasse de qual era o objetivo de tudo aquilo. O povo se lembrasse de por que eles adoravam ao Deus de Israel, lembraram que Deus havia feito por eles. Então, quando Elias os leva ao monte para aquele desafio, Elias estava, na realidade, levando o povo à adoração. Elias estava levando o povo mais uma vez diante do altar do Senhor.
E quando Elias oferece então o sacrifício, vem o fogo do céu, consome tudo, e fica mais do que comprovado qual era o Deus verdadeiro, aquelas pessoas puderam se lembrar das histórias que eles conheciam, puderam se lembrar do Deus que havia libertado seus pais do Egito, o Deus que havia conduzido todo o seu povo durante todo aquele tempo, o Deus que havia levantado a nação de Israel, e agora o Deus que eles haviam abandonado. Então, o que Elias fez naquele dia, o movimento que aconteceu ali no Monte Carmelo, foi um movimento evangelístico. Elias, ele relembrou aquelas pessoas do Deus de Israel, e mesmo que de maneira não intencional, porque acredito que as pessoas que estavam ali não tinham ido oferecer um sacrifício ao Senhor, eles tinham ido apenas por curiosidade, para saber quem iria vencer, né? Mas ao ver o poder de Deus, eu acredito que muitas pessoas se lembraram do Deus de Israel e saíram dali com sua fé restaurada, saíram dali buscando o encontro com o Senhor. Então Elias, ele teve essa função especial de promover esse encontro do povo de Deus com o Senhor naquele momento sobre o Monte Carmelo, e dar testemunho para todas as nações, para todas as pessoas que conheceram essa história, que eu imagino que essa história repercutiu muito na época que isso aconteceu, né? Então todas as pessoas puderam saber quem era o Deus verdadeiro, quem era o verdadeiro Criador de todas as coisas e quem era o Deus de Israel, um Deus vivo e não estátuas ou emblemas que os homens carregavam. Bom, na lição de terça-feira tem como título Como chegamos a este ponto? Como o povo de Israel chegou ao ponto de total apostasia. A gente viu, como o Marcos falou anteriormente, foram sendo abertas algumas concessões, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e aí o povo foi se indo para total apostasia, né? A gente sabe que a apostasia, ela não acontece da noite para o dia. O altar que eles construíram a Deus, ele estava em ruínas, estava se deteriorando, e eles não foram reconstruindo aquele altar. Então o altar em ruínas do Monte Carmelo, ele mostrava exatamente como estava a vida espiritual do povo de Israel. E a gente vê que essas concessões, elas podem ser muito perigosas para a nossa vida espiritual e para a nossa adoração com Cristo, com Deus. Porque a partir do momento que a gente vai liberando uma brechinha para cá, outra brechinha para aqui, e abrindo essas concessões, a gente acaba abrindo depois toda a nossa vida para que o inimigo entre e faça da nossa vida o que ele quiser, como ele fez com o povo de Israel. Tem um texto muito interessante aqui na lição que ele vai dizer assim: adoração conveniente às pessoas não é necessariamente adoração e devoção verdadeiras a Deus. Por quê? Porque não é porque eu posso vir à igreja e servir ao Senhor que eu também posso servir a outro, né? Não tem como nós servirmos a dois senhores. E nós vimos vários exemplos disso na Bíblia. Arão, quando Moisés estava no Monte Carmelo, ele incentivou o povo a dançar, a adorar e servir e adorar o bezerro de ouro. Então a gente vai abrindo concessões. Jeroboão, que era um rei, que tinha a vida entregue ao Senhor, ele também abriu concessões a partir do momento que ele deixou em 2 cidades um bezerro de ouro para o povo adorar. Então isso vai abrindo concessões e a gente acaba servindo aí a 2 senhores. E a gente sabe que servir a 2 senhores é a mesma coisa que servir ao inimigo. Porque para Deus, ele precisa de adoração 100%, entregue somente a ele. Eu quero compartilhar com vocês, na tela, um texto da profetisa Ellen White, do livro Profetas e Reis, que diz o seguinte: Ellen White descreve de maneira bastante expressiva o impacto do fogo que caiu do céu. Ela diz assim: o povo sobre o monte prostrou-se em reverência perante o Deus invisível, não se atreviam a olhar para o céu, que enviava fogo. Temiam que eles próprios fossem consumidos e convictos de seu dever em reconhecer o Deus de Elias como o Deus de seus pais, a quem deviam obediência, e gritaram unânimes: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ou seja, como eu falei anteriormente, a apostasia não acontece da noite para o dia. Eles tinham completa noção, completo conhecimento de que o Deus de Elias era sim o Deus verdadeiro. Eles estavam ali se entregando a Baal porque eles abriram concessões, porque eles foram abrindo brechas dentro da vida espiritual e servindo, né, a 2 senhores que na verdade não estavam. Então isso nos mostra que não tem como nós servirmos a 2 senhores, nós precisamos escolher, ou serviremos a Deus ou serviremos ao inimigo, né? Como o povo de Israel decidiu também ali. A gente tem conhecimento da palavra de Deus e estar em completa comunhão com Deus, assim como o Marcos falou anteriormente sobre Elias ter sido um homem de fé e oração, fez com que Elias não saísse ali de perto de Deus, ele não se entregasse à apostasia.
Então, quando a gente tem completa comunhão com Deus, a gente está firmando os nossos altares e reconstruindo os nossos altares para o Senhor, a gente não vai se entregar à apostasia. Pois é, e nós estamos aqui nesse contexto falando então sobre esse momento de Elias ali, só que a gente tem que então trazer isso uma aplicação pessoal para a nossa vida. E o que eu acho interessante de quarta-feira na lição é justamente isso, essa contextualização que faz do texto e aquilo que nós devemos aplicar na nossa vida. Então, você com certeza já parou para pensar na sua vida e parece que muitas coisas acontecem de repente, mas na verdade nada acontece de repente. E aí quando a gente para olhar esse contexto de Israel, a gente às vezes fala, mas como que Israel, que teve tantas manifestações do poder de Deus, tantos milagres visíveis, tantas coisas aconteceram em Israel, como o povo de Israel podia ainda ser tão rebelde? Vamos devolver a pergunta para a gente. Nós que conhecemos tudo, nós que temos todo o relato bíblico, nós que conhecemos, nós presenciamos o agir de Deus em nossa vida, como a gente ainda consegue ser tão rebelde? O que será que falta na nossa vida? Mas nunca é tarde demais. Deus ainda nos dá a oportunidade de voltarmos a Ele. E tem alguns textos que falam sobre isso, mas eu gostaria de enfatizar o texto de Tiago, capítulo 4, verso 8, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Esse convite de Deus para nós é justamente para que nós abandonemos o nosso cotidiano pecaminoso, os nossos hábitos pecaminosos e que nos voltemos a Deus. Nós que temos dupla personalidade, nós que somos cristãos na igreja, mas temos uma personalidade totalmente diferente no nosso contexto social, esse convite é para nós. Deus fala, olha, abandone esse tipo de comportamento e se volte para mim e eu vou me chegar a vocês. Pensa só, o Criador do universo, o Criador da vida, o que criou tudo, ele quer estar contigo. Você já pensou como é ter uma amizade, um relacionamento com aquele que pode todas as coisas? Que tem o controle de todas as coisas? Muitas pessoas se matam a vida inteira para conseguir um relacionamento, uma amizade, um contato com alguém de influência e de poder para conseguir certos favores, e nós temos à nossa disposição o Criador de todas as coisas, e mesmo assim nós muitas vezes não queremos que o Criador de tudo esteja ao nosso lado. A única forma de nós mudarmos essa realidade é reconstruindo o altar em nossa vida. Nós precisamos reconstruir o altar. E os textos dessa semana, eles voltam para esse lado de reconstrução do altar. E interessante, Júnior, que aqui na lição de quarta, a palavra, né, a palavra-chave aqui do hipertexto da lição é restauração. E o que é restauração? Se a gente for olhar para as obras de arte, para prédios antigos que são restaurados, para que a restauração seja eficiente, o restaurador precisa saber como era a obra original. Então, quando o Senhor ele nos convida a essa restauração, quando ele nos convida a restaurarmos a nossa comunhão com Ele, Ele nos convida a lembrarmos de qual é o ideal, a lembrar de como Ele nos criou, para que Ele nos criou. Se nós lembrarmos como é a comunhão, como é o relacionamento original, nós então saberemos como deve ser a nossa vida. Então, a restauração é isso. Restauração é você se lembrar como era o original, então pegar uma coisa que está aqui danificada, uma coisa que está quebrada, que está fragmentada, e com muito cuidado restaurar ela para que ela se torne o mais idêntica possível ao original. Então o convite do Senhor para nós essa semana, falando sobre toda a questão de Elias e a história do monte, é justamente nos levar a uma restauração, a nós restaurarmos a nossa comunhão, restaurarmos a nossa fé e restaurarmos o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, peregrinos, é um prazer estar com vocês. Valeu aí, Júnior, pela saudação. É um prazer estar aqui. Vou passar aqui uma parte de quinta-feira, então, da nossa lição, essa lição 6. Nós vimos, então, a questão dos altares, a questão de Baal, de Elias. E aqui nós chegamos, então, a um ponto da prática. A parte de quinta-feira fala de um grande desafio. E a pergunta que eu dirijo a você aí que está assistindo é: a quem você está erigindo o altar? A Deus ou a Baal? E a parte de quinta-feira fala um pouco do Baal da atualidade. A parte de quinta-feira vai falar a respeito das telas. E as telas, elas têm sido um grande desafio na atualidade. As telas, o celular trouxeram grandes benefícios para a humanidade em diversos aspectos distintos.
porém vieram acompanhados desses benefícios, malefícios muito complexos, que exigem das pessoas um cuidado muito grande. Quando a gente fala de celular, do uso adequado da computador, televisão, seja que tipo de tela for. Quando você usa, eu estou aqui com o meu celular, esse aparelho aqui, e você começa a rolar a tela, começa no seu cérebro uma sensação de uma busca por prazer imediato, uma recompensa imediata. E essa recompensa imediata libera um hormônio chamado dopamina. E a dopamina, à medida que você obtém ela, quanto mais você vai rolando a tela, mais vai utilizando o celular ou algum tipo de estímulo de telas, mais você vai querendo esse estímulo recompensatório, essa recompensa. Mais você vai querendo mais e mais e mais. Até chegar um ponto em que você percebe que você ficou 3 horas perdendo tempo nas redes sociais. Esse é um dos grandes perigos, a adoração ao Baal da atualidade. Talvez o Baal da atualidade seja, de fato, o celular e as redes sociais e tudo aquilo que engloba esse universo. Quando a gente acaba nem percebendo que a gente perde muito tempo com essas coisas, porque é um ciclo ali viciante. A própria lição de quinta-feira fala de diversas coisas distintas. Evidências científicas que revelam os malefícios que o uso descontrolado de tecnologia pode fazer. Pode prejudicar foco, concentração, pode nos fazer sentir mais solitários, pode aumentar os nossos níveis de estresse. Vemos uma sociedade hoje, jovens inclusive, buscando cada vez mais validação através de número de seguidores. Como é que eu sei que eu tenho amigos? Pelo número de seguidores. Por quantas pessoas respondem meus comentários ali no story do Instagram? Tem gente que até responde o próprio story do Instagram, olha só. Então, é uma coisa muito complexa, tudo isso. Tô rindo aqui, mas é cômico, mas na verdade é trágico. É tragicômico tudo isso. Eu queria contar um rápido testemunho. Há 1 ano atrás, mais ou menos, eu tomei uma decisão, depois que o semestre da minha faculdade, a universidade tinha terminado, que eu ia passar um tempo sem Instagram. Eu ia fechar minha conta. Ao fechar a conta, eu fechei ali, dá para você fechar sem excluir a conta, né? No Instagram. Fechei e eu abri uma outra conta ali secundária que eu uso muito pouco, só uso quando alguém me manda alguma coisa interessante ali e aí eu abro, mas eu reduzi drasticamente o uso. Eu posso dizer que houveram muitos benefícios para a minha vida em termos de usei bem menos a tela, perdi menos tempo com isso, pude ter mais produtividade em algumas atividades, tentações que vinham do Instagram, porque não pense que o Instagram não tem, além da perda de tempo, tem outros fatores que as redes sociais, Instagram, TikTok e outras mais podem causar. Existe a vaidade que pode ser estimulada de forma exagerada. Existem pecados sexuais que podem vir através das redes sociais. Não se engane, a pornografia não é apenas em sites ali expressamente pornográficos. Existe uma expressão chamada soft porn, que é a pornografia leve, suave, que também permeia as redes sociais e é um perigo, talvez até mais perigoso do que propriamente a pornografia mais explícita, porque vai te escravizando aos poucos. E também outras questões, o ambiente ali nos comentários do Instagram é muito saudável, né? Você vai abrir o Instagram, tem uma pessoa xingando, e aí vem um comentário xingando a pessoa que xingou, e isso vai num ciclo infinito. Então, você tem um ambiente extremamente saudável, né, no Instagram. O ambiente tóxico de redes sociais, no geral, também pode ser extremamente prejudicial, danoso, mentalmente falando. Diante disso tudo, existe uma escolha que a gente tem que fazer. A quem nós estamos adorando? A quem estamos adorando? A lição ela vai falar a respeito, como foi dito já, as outras pessoas nos outros dias falaram a respeito de adoração. E apesar de ser muito viciante, esse uso constante de telas, você ainda pode escolher no seu dia
usar menos. Você ainda pode escolher priorizar outras coisas. Priorizar sua comunhão com Deus. Convido você a fazer um exercício, 2 exercícios, na verdade. Quando você acordar, experimente ali no seu momento de comunhão com Deus, abrir o celular e começar a mexer por 5 minutos ali, o que seja. Em qualquer rede social que você quiser, WhatsApp, Instagram, TikTok, o X, seja lá o que você usar. Fique usando. E depois desses 5 minutos que você acabou de acordar, pare e vai tentar orar. Muito provavelmente você vai ter muitas dificuldades. No dia seguinte, faça o segundo experimento. Acordou? Nem olhe para o celular. No máximo, você olha o horário e desliga e larga o celular. Vai beber água, vai tomar banho, vai fazer alguma coisa e vai depois orar. E compare as 2 experiências. Eu tenho certeza, ou muito provavelmente, eu acredito, que o segundo dia, esse dia que você não utilizou o celular e foi diretamente para a oração, vai ser muito mais produtivo a sua oração. Você vai estar muito mais conectado com Deus. Porque as redes sociais elas acabam afetando a nossa mente e atrapalhando mesmo no uso excessivo, no uso descontrolado da nossa comunhão. Então, o grande Baal dos dias de hoje é esse, talvez, um dos, certo? Ellen White escreve que somos transformados pela contemplação. Porém, esse não é uma coisa apenas que Ellen White falou. Isso também está na Bíblia. Bota aí na tela, Cauã. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Essa aqui é a versão da NAA. Então, pela contemplação somos transformados. Se escolhemos dia a dia contemplarmos a Cristo, grandes coisas acontecerão em nossa vida. Nosso Deus, como o próprio Josilei falou ali na parte de quarta-feira, nosso Deus é um Deus relacional. Quando contemplamos a Cristo e buscamos a Ele, somos transformados pela Sua presença. Nós somos transformados pela oração e por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Aqueles que experimentam um íntimo relacionamento com Deus desfrutam de grandes bênçãos que Ele proporciona nas nossas vidas. E Deus hoje quer ter um relacionamento com você. Ele quer ser íntimo de você. Ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele entrará na casa daquele que abrir, ceará com ele, e ele com você que abriu as portas para ele, você vai cear com Jesus. Porta e banquete na Bíblia representa relacionamento, intimidade. Isso é um costume de hospitalidade dos israelitas, um costume de abraçar a pessoa quando chamava ela para comer na sua casa. Deus quer ser íntimo de você. Bom, estamos chegando ao final de mais um Conexão Peregrino. Estamos chegando aqui ao final de mais uma lição. Essa lição, para mim, foi maravilhosa, porque ela realmente vem no ponto do que nós realmente precisamos, que é o quê? É reconstruir o altar em nossas vidas. Nós estamos hoje num contexto em que o mundo está acabando, nós estamos vendo os sinais acontecendo, mas nós ainda assim estamos adormecidos pelas coisas do mundo. Nós ainda assim não estamos interessados na verdade de Deus, nós ainda não estamos interessados naquilo que Cristo nos prometeu. E hoje é o dia de mudarmos essa realidade. E aqui o texto diz: o povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. O que pode haver de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do céu? É o que eu pergunto para mim e para você. O que tem de tão importante nessa vida que é capaz de tomar o lugar de Deus, da lealdade a Deus na nossa vida? Você conseguiu pensar em alguma coisa? Pois é o que nós precisamos abandonar. Nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Que eu e você possamos estarmos conectados a Deus, que nós possamos estar íntegros naquilo que nós aprendemos e que nós possamos a cada dia reconstruir o altar em nossa casa. E mais importante do que reconstruir, nunca deixar que o altar volte às ruínas novamente, que o altar possa permanecer em nossas casas, em nossas vidas, para que dessa forma nós consigamos juntos irmos rumo à eternidade. Chegamos ao final e quero agradecer você que nos assistiu, você que nos acompanhou. Curte, compartilha, envia para todo mundo, chama a galera para assistir. Essa mensagem é especial e ela vai fazer a diferença na sua e na minha vida. E para nós encerrarmos, gostaria de pedir, Pedrinho, que você faça a oração para nós.
Vamos orar então? Soberano Deus, agradecemos pelos momentos aqui passados e as reflexões que tivemos, Senhor. Deus, lance o fogo do Espírito sobre nós e ajude-nos a erigir esse altar para Ti, Senhor, para que o Senhor seja o nosso único Deus. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Te vejo semana que vem. Até lá, fique com Deus.